Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Agora no Observatório do Esporte vamos tratar de um assunto delicado, mas que vem sendo cada vez mais debatido. A utilização e legalização da maconha e sua relação com o esporte. Considerada ilegal na maior parte do mundo há vários anos, a legalização da venda e do consumo da substância volta a ser pauta de discussão em diversos países. No fim do ano passado, o Uruguai alavancou o debate internacionalmente após regulamentar o comércio e o uso da cannabis sativa, nome científico da planta. A droga produzida e controlada pelo Estado uruguaio será vendida em farmácias com um limite de 40 gramas mensais por usuário. Nos Estados Unidos, os estados de Washington e Colorado permitiram a venda controlada e o uso recreativo da erva. Outros 18 estados admitem o comércio e o uso para fins medicinais. O mercado canábico é um dos que mais crescem no país e movimenta cerca de 100 bilhões de dólares anualmente. Outros países como Holanda, Portugal e Espanha também têm legislações que permitem o consumo da droga de forma legal. No Brasil, 2 projetos começam a tomar corpo e puxar discussões sobre a maconha. Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Jean Willis, do PSOL, propôs um projeto de lei que regulamenta o plantio, cultivo e a colheita para o uso medicinal. O texto também sugere um limite de consumo e produção por usuário, além de regras para a venda. No Senado, tramita um projeto de lei de iniciativa popular relatado pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT. A proposta permitiria o plantio doméstico da erva e a venda em locais licenciados. Entrevistamos a pesquisadora do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Unesp Botucatu, a professora doutora Florence Kerr Correia, a respeito do uso da substância no Brasil e no mundo. Ela pontua que até a década de 20 a maconha era permitida no Brasil e usada para tratar náuseas e insônia. A maconha, como a maioria das drogas legais e ilegais, elas vão conforme o contexto de cada país. Na Índia, liberada para pelo menos determinadas seitas, em alguns países do Oriente, na África se usa muito maconha, mas no Brasil ela, por enquanto, é uma substância ilegal. Certamente que é uma droga mais light do que o crack, do que a heroína, etc, etc. No início, até café, tomar café, levava o indivíduo a ser expulso da igreja como herege. Muitas drogas passaram por períodos assim. E a maconha, até a década de 1920, ela era legal e vendida no Brasil para náusea e insônia, em maços, com cigarros, né? Depois que houve essa tendência, ela se transformou em coisa ilegal e nós seguimos juntos. Mas a tendência nesse momento que a gente percebe é para a descriminalização. A maconha atua no sistema nervoso central do usuário e pode afetar os pulmões, a frequência cardíaca, o humor, a memória e o apetite de quem usa. Florence Kerr explica os efeitos e como a maconha pode agir no corpo e no comportamento do usuário. A maconha é uma droga classificada como alucinógeno e como depressora do sistema nervoso central. Então ela tem tanto efeitos calmantes como de provocar ilusões, alucinações, coisas desse tipo. Tem algumas variedades que são mais pro lado calmante, outras que são mais pro alucinógeno. Outra coisa que é importante saber de maconha é que ela tem mais de 400 substâncias dentro de si. Não é só o tetraidrocannabinol, que é o que dá os efeitos que são procurados para quem usa por prazer, vamos dizer assim. E nós temos receptores para endocannabinoides, o que faz crer que, de alguma forma, nós estamos preparados, de alguma maneira, para usar pelo menos algumas das partes da maconha. E varia muito o efeito de acordo com o estado de espírito que a pessoa está. Se você está tranquilo e tal, em geral, você tende a ficar mais tranquilo. Se você estiver muito nervoso, por exemplo, sob estresse,
você pode ficar uma pessoa muito violenta até. O pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier da Silveira, aponta que a maconha possui um potencial de dependência. Ele reforça que o uso da substância em quadros de depressão ou psicose pode piorar a condição do usuário. O risco de dependência para maconha é baixo. Cada 100 pessoas que consomem maconha, 9 ficam dependentes, né? Só para você ter um padrão de comparação, no álcool, cada 100 pessoas que consomem álcool, 15 ficam dependentes, né? Então tem o potencial de dependência, mas ele é baixo. O que a maconha é problemática, se a pessoa tem depressão, a maconha pode piorar a depressão. Se a pessoa tem algum quadro mental do tipo psicose, ela pode agravar muito o quadro. Assim como na sociedade em geral, no esporte a maconha também começa a ser muito discutida. Atletas consagrados do esporte já tiveram seu nome envolvido com a planta. Uns encaram como um erro, outros assumem o uso e defendem a legalização. Um dos casos mais famosos foi o do jogador de vôlei Giba, em 2002, 2 anos antes de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas. O jogador foi flagrado no exame antidoping quando jogava pelo Ferrara, na Itália, e foi suspenso por 9 jogos pelo Comitê Olímpico e ficou 4 meses fora das quadras. Outro caso de grande repercussão envolveu nada menos que o maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps. Meses depois da conquista de 8 medalhas de ouros nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Phelps foi fotografado fazendo uso de um bong, uma espécie de cachimbo usado para fumar maconha. O nadador foi suspenso por 3 meses e prometeu não voltar a utilizar a droga. No futebol, claro, não é diferente. Aqui no Brasil, quem teve sua carreira prejudicada foi o zagueiro Renato Silva. Quando ainda jogava pelo Fluminense, em 2007, o jogador foi suspenso por 120 dias, além de ser demitido por justa causa. Hoje, o jogador é atleta do Vasco da Gama, mas está encostado no elenco até ser negociado. Mas o esporte que tem maior envolvimento com a questão até aqui é o futebol americano. No início deste ano, o Super Bowl 48 reuniu nessa final 2 times de estados norte-americanos cujo uso recreativo da maconha é liberado. Representante do estado de Colorado, o Denver Broncos enfrentou o Seattle Seahawks, representante do estado de Washington. A finalíssima ganhou até um apelido inusitado, o Super Bowl da maconha. O técnico do Seattle Seahawks, Pete Carroll, concedeu entrevista na época aconselhando que a NFL passasse a considerar o uso medicinal da maconha em benefício do esporte. O atleta Ryan Clark, do Pittsburgh Steelers, afirmou que alguns companheiros de equipe preferem utilizar a maconha para aliviar as dores e estresse decorrentes dos jogos. Além disso, segundo ele, seria uma alternativa melhor que remédios analgésicos, que viciam. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Dartil Xavier, aponta que a maconha tem mesmo essa função analgésica. Inclusive, ela é recomendada para pessoas com dores neuropáticas, como explica o pesquisador. Tem pessoas que têm doenças neurológicas que dão o que a gente chama de dor neuropática. São dores violentíssimas que não respondem a analgésico, ou porque tem um problema de coluna, ou porque tem uma outra doença neurológica, mas, ou seja, essas pessoas só conseguem alívio dessa dor quando usam a maconha ou um dos seus derivados. Então ela tem esse efeito, sim, de ser um analgésico, um sedativo. Então isso é bem conhecido, inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país onde tem 20 estados que aprovam o uso medicinal da maconha, uma das aprovações é para essas dores neuropáticas. Como exemplos dos casos citados anteriormente, Dartil Xavier entende não ser plausível a presença da planta como uma substância passível de punição pelo antidoping. Teoricamente, as drogas que deveriam ser proibidas por esse efeito de doping são aquelas que fazem o indivíduo render mais por estimular o indivíduo de tal forma que ele apresenta um rendimento acima da média dele. Isso realmente não acontece com maconha. Ninguém vai render mais porque usou maconha. Você pode render mais se você usou cocaína, usou anfetamina, outras coisas, mas aqui são os estimulantes, né? É uma categoria de drogas que a gente chama de estimulantes. Esses que seriam o grande problema do doping. É um pouco ridículo você associar doping com uma substância que não é estimulante, que é depressora.
se ela vai ter algum efeito no esporte, ela vai piorar o desempenho, não melhorar. Mas aqui o pessoal que trabalha com esse conceito de doping, qualquer substância externa que possa alterar o funcionamento do cérebro, ele já entra nessa categoria de doping. Porém, Dartil também enfatiza que o consumo excessivo da substância prejudica o atleta de alto rendimento, assim como qualquer outra droga legal. Se for um uso esporádico, não tem problema nenhum. É a mesma coisa do álcool. Se tiver um atleta que usa álcool esporadicamente, recreacionalmente, isso não vai afetar. Agora, uma pessoa que passa a usar de uma forma compulsiva, frequentemente, diariamente, seja álcool, seja maconha, isso vai prejudicar, ele não vai ter o mesmo rendimento. Então não é compatível um uso intenso com um bom desempenho. Vamos lá então para repercutir um pouquinho a respeito desse tema. Nosso tempo está curtinho, né? Mas o Vinícius Martins vai falar um pouquinho a respeito da matéria da semana. Pois não, Vinícius? Olá, ouvintes, olá, amigos da mesa. Um tema delicado, relativamente delicado essa semana para toda a sociedade, né? A maconha e especificamente dentro do esporte, né? E vendo a matéria, o que a gente pode constatar é o reflexo que a sociedade tem dentro do esporte, né? Nos últimos anos, principalmente no ano passado, muitas discussões sobre a droga na sociedade. O Uruguai legalizou, alguns estados americanos legalizaram, você tem estados que permitiram o uso medicinal, e isso reverberou dentro do esporte. Os atletas da Liga Americana de Futebol Americano alegam que a droga é boa para usar contra estresse, dor, o uso medicinal, que é melhor do que usar um remédio que vicia na maioria das vezes. E aí fica a questão, né? Por que ainda existe um preconceito tão grande contra a droga e não se tem estudos efetivos das aplicações que ela pode ter em diversas áreas da vida, do cotidiano e sobretudo no esporte, né? Como medicamento, ela realmente poderia aliviar a situação de muitos jogadores, de muitos atletas e modificar a forma como ela é vista na sociedade. Já seria um salto para o uso que ela tem na sociedade. E isso também só reflete que o uso entre jogadores, por exemplo, e entre atletas de diversos esportes reflete um ponto que muitas pessoas negam, mas que é uma verdade latente, que o uso sempre existiu e sempre vai existir, seja de maconha ou de qualquer droga. Então não cabe a gente, por exemplo, combater drogas do jeito que existe hoje, uma guerra ao tráfico, algo que não tem sentido, que só gera mais violência. Pegando agora uma discussão mais ampla da sociedade, eu acho que você legalizar, conscientizar as pessoas do uso que essas drogas podem ter e dos impactos e efeitos que ela tem para a pessoa é uma saída muito mais inteligente e muito mais acertada, visto que o uso nunca vai acabar. É tudo uma questão de você conscientizar os usuários para que eles tenham responsabilidade quanto ao uso e o que isso pode acarretar para eles. Bacana aí o posicionamento do Vinícius Martins. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. Pois é, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp, tudo junto, .blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução Guilherme Dias, comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques, que fez a sua estreia na temporada 2014, e o Fernando Martins. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Vinícius Martins, Heitor Facini e o Thiago Pavini, de cabeça inchada depois do 4-0 do Pirassununguense para cima do 15. Amanhã tem mais, né? Direção de Fábio Fleury e produção técnica do Paulo Pepa. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E no próximo sábado voltaremos com mais notícias do mundo esportivo. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.